Boa tarde, Jarismar Pereira. Boa tarde, professor Heberto Melo. Boa tarde, Raimundinho. Boa tarde, Henrique Cartacho. Boa tarde a você, ouvinte e telespectador. Você que nos acompanha pelo Difusora 1. Você que nos acompanha pelo nosso site, www.difusora1.com.br. Pelo nosso rádio, pelo Rádiosnet. Sinta-se aqui abraçado. Eu estou recebendo agora uma mensagem urgente, uma informação urgente. É chuva? Já está caindo, Raimundinho? Pois então tem outra, mais urgente do que essa. Informação que acaba de chegar aqui no meu WhatsApp. O avião que está nos Estados Unidos não saiu ainda, porque, em razão da economia, para economizar, estão esperando o Fluminense. Então, tanto o Botafogo como o Flamengo ainda estão, nesse exato momento, parados no aeroporto, esperando o time do Fluminense para economizar, para reduzir os custos do tratamento do traslado. O pessoal, inclusive, cogita pedir ao presidente Donald Trump a deportação, para que saia ainda mais barato. Mas, enfim, vamos para o meu comentário inicial do programa de hoje. Brincadeiras à parte, inclusive, quero parabenizar aqui o Botafogo, parabenizar o Flamengo, parabenizar o Fluminense, parabenizar o Palmeiras. São as 4 equipes brasileiras que estiveram participando e que estão ainda participando desse importante campeonato, o Campeonato Mundial de Clubes, e que representaram o Brasil. E que representaram muito bem o Brasil. O Botafogo representou o Brasil muito bem quando enfrentou a equipe do PSG e venceu, enfrentou o Atlético de Madrid e tinha a oportunidade de vencer o jogo, teve chances e não fez. O Palmeiras também vem fazendo. Para mim, o Palmeiras é a equipe brasileira que faz, junto com o Fluminense, Jarismar Pereira, tecnicamente falando, foi quem menos mostrou futebol nesse Mundial, na minha visão. Na minha visão. E o Flamengo, para mim, junto com o Botafogo, eram as equipes que vinham ali melhor se postando. E o Flamengo, não preciso nem falar, pegou o pior chaveamento possível, né, a pior conjuntura possível, mas fez ontem um jogo em que eu não vou dizer que o Flamengo foi superior que o Bayern de Munique. Não foi superior. Mas o Flamengo jogou. O Flamengo foi pro jogo. O Flamengo não se portou de maneira covarde diante da equipe do Bayern de Munique. Então, foi um placar que, se não fossem os erros individuais, poderia ter sido diferente. O futebol brasileiro, na minha visão, se portou muito bem nesse campeonato mundial de clubes e mostrou que a grande maioria das equipes da Europa, estão no mesmo porte. Com exceção de um PSG, de um Bayern de Munique, de um Real Madrid, de um Manchester City, todos os outros foi jogo, meu amigo. O Fluminense botou o Borussia Dortmund na roda. O Flamengo botou o Chelsea na roda. Repito, existem grandes equipes. Manchester City, Bayern, Real Madrid, PSG. Essas sim estão em um nível superior. Agora, as demais, pelo que eu vi, Porto, um desastre. O Porto tinha perdido aqui pro Sousa se tivesse jogado no Marizão. E se fosse jogo de ida e volta, era capaz do Sousa eliminar o Porto. O Chelsea também não mostrou lá essas coisas de futebol, não. O Benfica também não via essas coisas todas, não. Então, poderia ter sido diferente. Mas no meu comentário inicial, o Jarismar Pereira, professor Heberto Melo, trazendo para a nossa realidade local, da política, do contexto do Boca Quente parte 2 de hoje, eu quero falar dos investimentos. Eu hoje estava fazendo levantamentos e olhando percentuais de investimentos em obras e instalações, e aí me veio a curiosidade de olhar quanto os 10 maiores municípios da Paraíba investiram proporcionalmente durante o último exercício financeiro de 2024, em obras e instalações. E aí, para minha surpresa, dos 10 maiores municípios, 5 investiram abaixo da média do Tribunal de Contas. A média que o Tribunal de Contas estabelece de investimentos em obras é de 5%. A média é de 5%. Você investe geralmente 5% do seu orçamento em obras e instalações em um ano. Essa é a média para uma prestação de contas anual. E de 10, 5 municípios dos 10 maiores não investiram e, respectivamente,
5 investiram. Investiram até mais. Teve município entre os 10 maiores que chegou a investir 10%. Isso é um percentual muito alto, levando em consideração, professor, que quanto maior o município, maior são as obrigações, as despesas e os desafios. Sobretudo os desafios. Então me surpreendi com os investimentos. Eu vou revelar. João Pessoa. João Pessoa, dos 10 municípios, é o município que mais investiu em obras e instalações, percentualmente proporcional ao seu orçamento. Então fiquei surpreso de verdade, porque, repito, mais uma vez, quanto maior o município, maior são os desafios, maiores são as obrigações, a questão da folha do pessoal também tende a ser maior, existem, quanto maior o município, planos de cargo e carreiras e remunerações que constantemente fazem com que a folha de pagamento se modifique completamente e precisam de equilíbrio. Então, fiquei surpreso com a capital de todos os paraibanos, João Pessoa, ao tempo que também fiquei surpreso com Campina Grande, e negativamente. Campina Grande é um dos 5 municípios que não conseguiu atingir a média dos 5%. Não conseguiu investir nem 5% do seu orçamento em obras e instalações. Porque obras, gente, são investimentos. Obra é qualidade de vida, é saneamento básico, obra é pavimentação, é mobilidade urbana, é uma UBS que surge que muda a realidade de um bairro, saúde, profissionais que prestam ali atendimentos, obras são creches, são escolas. Então, quanto maior o percentual, significa dizer que maior é a capacidade de políticas públicas que vão transformar para melhor a vida da população, ou pelo menos tende a ser assim. As obras e a lógica exatamente que quanto maior o número de investimentos, maior as ações e as políticas públicas que chegam até a população, sobretudo a população mais carente. É importante analisar esses dados, analisar esses números. Eu estarei postando mais tarde, professor, inclusive esses números, para que quem está em casa possa naturalmente ter acesso e ter conhecimento, discernimento do que se passa na Paraíba. São 14 horas mais 30 minutos, Raimundinho. Esse é o Boca Quente, parte 2, já no ar. Jarismar Pereira.